Veja, eu aqui tenho uma discordância com os ciristas. Presta atenção. Os ciristas gostam de agitar a ideia de que Lula não apresentou programa. Veja, Lula não apresentou um projeto de Brasil. É isso. Na eleição de 2022, Lula não apresentou um projeto de Brasil, mas Lula apresentou um projeto de governo. Lula apresentou um projeto de governo. Qual é o projeto de governo de Lula? Estava centrado em defesa das condições de trabalho com a revogação da contra-reforma trabalhista e a lei da igualdade salarial para homens e mulheres ganharem o mesmo salário. Estava centrado na recuperação das capacidades públicas e nacionais de produção e distribuição de energia. Então, a retomada da Eletrobras, a retomada das refinarias privatizadas da Petrobras, a Landulfo Alves, na Bahia, a Isaac Sabá, no Amazonas, a Clara Camarão, no Rio Grande do Norte, o abrasileiramento do preço dos combustíveis, acabando com a política de paridade de importação, a revogação da contra-reforma da Previdência, valorizando a seguridade social, a revogação da contra-reforma do ensino médio e a defesa de uma educação de ensino integral como política universal pelo Brasil inteiro, o fim das privatizações, como a privatização do metrô do Recife, a privatização da Transurb em Porto Alegre, o fim da privatização dos Correios, da CEITEC e a valorização das empresas estatais, a retomada de investimento público no complexo público da economia para ter capacidade de planejamento, de desenvolvimento de complexidade produtiva, de enfrentamento às desigualdades, tudo isso estava presente na campanha e no discurso do Lula em 2022. Então, não, o Lula não apresentou um projeto de país, mas o Lula apresentou um projeto de governo. Jones, mas o Lula queria e não pode por causa do Congresso. Isso é mentira. Isso é mentira. E aí, é por isso que eu digo que boa parte desse campo progressista, ele se sustenta na base da mentira. A sua essência é mentir, perfeito? E aí tem um aspecto, eu tive uma conversa com o Humberto que foi maravilhosa, no Três Irmãos Podcast, né? Bota aí na tela, Maxwell. E é assim, gente, vocês sabem a minha admiração, meu carinho, minha amizade pelo camarada Humberto. Mas nessa conversa, o Humberto fez uma coisa que foi quase que um ato falho, que é... Eu cheguei para Humberto na conversa e falei assim, pô, Humberto, meu problema com o Lula e com o PT é que eles não jogam a real. Se eles dissessem assim, ó, nós somos uma força de centro democrático, a gente vai manter intacto a política neoliberal, vai buscar alguns poucos ganhos para a classe trabalhadora, mas a política neoliberal vai seguir intacta e o máximo que a gente tem a oferecer é, pelo menos a gente não é da extrema-direita. Se fosse isso, para mim não tinha problema nenhum, tá jogando limpo. Isso. A partir do momento que se joga limpo, como diria o grande Lenin, a verdade é revolucionária. Aí o debate político fica mais claro, mais límpido, mais transparente, inclusive para fazer as disputas de consciência, as disputas ideológicas. Aí nessa conversa, Humberto disse assim, Jones, mas se falar isso não é eleito. Então assim, para ser eleito tem que mentir. Qual é a mentira? Toda vez que chega próximo da eleição, o Lula e o PT giram o discurso à esquerda. Toda vez. Toda vez. Isso acontece, gente, presta atenção, desde 2005. É 20 anos na mesma pisadinha. Vai chegando próximo das eleições, o presidente gira um discurso à esquerda, faz uma retórica mais à esquerda, né? E aí renova as promessas à esquerda, ganha a eleição, e aqui presta atenção, tem gente que diz assim, o brasileiro é conservador, o brasileiro é de direita, o brasileiro é não sei o quê, mas é engraçado. Se o brasileiro é tão conservador assim, por que toda eleição tem que girar o discurso à esquerda para ganhar a eleição? Pararam para pensar nisso? Veja, é isso mesmo. Vocês não falam que o brasileiro é conservador, que o brasileiro tem medo, proposta de esquerda, não sei o quê. Mas se o brasileiro é tão conservador assim, feito vocês dizem, por que toda eleição, para ganhar a eleição, tem que forçar o discurso à esquerda? Por quê? Por mais que isso seja confuso ideologicamente, por mais que isso não esteja lastreado em organização popular, em organização revolucionária, fato concreto é um discurso de esquerda, um discurso que fala que existe contradição de classe entre trabalhador e burguês, entre pobre e rico, que fala que o governo ou governa para os ricos, ou governa para os pobres, ou para os trabalhadores, ou para a burguesia, ou para os de baixo, ou para o mercado. Esse discurso tem repercussão popular no Brasil. Milhões de trabalhadores e trabalhadoras brasileiros abraçam esse discurso.